Eu acho que o infantil já tá um pouco estigmatizado, assim, né? Quando a gente pensa, você é infantil, é até usado às vezes de forma um pouco pejorativa, né? A gente, quando lê um livro, a gente está conhecendo o mundo pela primeira vez, a gente está se deparando com o universo pela primeira vez, a gente está experimentando certas coisas pela primeira vez. Eu acho que a literatura e outras artes também têm essa capacidade, né? Quarta capa. Esse é o Quarta Capa da editora Todavia. Coisinha guti, galerinha, esse episódio vai ser... Calma, vai ser sobre literatura infantil. E engana-se quem pensa que pra falar em infância a gente precisa falar no diminutivo, assim. É só perceber que estamos todos em busca de histórias pra criança que ainda existe em nós. Segundo a Nielsen Book Data, por exemplo, o mercado editorial brasileiro encolheu 6%, mas a literatura infantil cresceu 7%. Isso sem contar com a pesquisa Retratos da Leitura do Brasil, realizada pelo Instituto ProLivro em 2024, que mostrou que as crianças são os leitores mais assíduos do país e que o interesse pelo livro diminui conforme a idade. Talvez por isso diversas editoras têm investido em selos voltados para esse público. Uma delas é a Baião, o selo da editora Todavia para todas as infâncias. O Todas as Infâncias não é por acaso, a gente realmente quer tentar abraçar ao máximo, entregar o que for de mais diverso, considerando, né, desde o projeto gráfico, o formato do livro, a narrativa, mas também pensando em todas essas pessoas que possam nos ler, né, e que podem ser crianças, mas podem ser adultos que gostam de livros para as infâncias, podem ser pessoas que vão conhecer os livros na escola, sejam as bibliotecárias, as educadoras. Então, acho que o nosso maior desafio é sempre tentar alcançar todos esses públicos. E acho que um ponto também muito importante, que para mim foi muito chave, até uma virada de chave na forma como eu trabalhava a literatura para a infância na experiência que eu tinha até então, é não subestimar, né, as crianças. Então, a gente evitar falar sobre infância de uma forma muito restrita, muito, né, pequeno, muito fofo, restringir as crianças a esse espaço. Então, a gente também tenta sempre pensar a nossa comunicação de forma muito inteligente, ainda que muito divertida, ainda que colorida e festiva, sempre bastante inteligente, pensando nesse público que a gente quer formar também de leitor. Eu acho também, além de tudo que a Ana já falou, que a Baião é um selo que se propõe atento às discussões contemporâneas, né? Acho que isso tem um pouco a ver com o que ela disse sobre essa inteligência, né? A gente é um selo atento ao mundo de hoje, às discussões de hoje. Muitas vezes a gente até se posiciona, né? Como foi um caso recente do 6x1, que a gente fez um post. E a gente espera ser um espaço em que essas trocas possam ser feitas, que a gente possa contribuir com um material de qualidade e seguro para essas discussões acontecerem. Né? E, ao mesmo tempo, a gente também espera que a gente possa ser um espaço de acolhimento, né? Então, de alguma forma, trazer as dúvidas para a gente, trazer as dúvidas para dentro, discutir, sem também ficar naquela linguagem muito escolarizada, né? Assim, então, enfim, é um selo que leva a sério as discussões do dia a dia, contemporâneas, que rondam o universo da infância, mas não necessariamente são só relativas à criança propriamente, né? Então, o universo da escola, o universo da infância, o universo do brincar, o universo, enfim, todos esses cosmos, né, que giram em torno da infância fazem parte do que a gente... do nosso material, né? Vamos dizer assim. E sendo que os livros, obviamente, são o centro de tudo. Essas vozes que você ouviu são da Ana Clara Oliveira e da Mel Brites, ambas da Baião. Eu trabalho na comunicação da Baião, então tudo que envolve a comunicação, desde com os autores, com o público final, com as editoras, com os fornecedores, eu e mais uma pessoa, o Gabriel, fazemos, então, desde os posts das redes sociais, tudo que está nas redes sociais, tudo que possa sair em imprensa, todos os eventos, toda
tudo que a gente pensa sobre o que é a cara da Baião, né? É um pouco o que a gente faz e zela no nosso trabalho. Essa foi a Ana Clara. A Ana chegou antes da Baião nascer propriamente para o mundo, né? Então, ela foi super importante na hora que a gente estava ali definindo o que era a voz da Baião, qual era a personalidade desse selo, como a gente ia, que linguagem a gente ia usar para se comunicar com quem estava de fora, né? Assim, foi tudo muito, muito milimetricamente ali pensado, discutido, rediscutido e tal. Então, enfim, foi um trabalho muito, acho que bem feito e muito em equipe, né? Muito bem feito, eu aqui me achando, né? Falando. Agora é Mel. Bom, eu na verdade criei a Baião, então desde o conceito, o que é a Baião, o que a Baião representa, que tipo de livro a gente ia publicar, quais seriam, né, as nossas premissas, os nossos inegociáveis, etc. E aí depois, quando de fato quando eu cheguei de fato na Todavia, já com esse projetinho assim pensado, dividido com os colegas da Todavia, a gente começou a construir tijolo por tijolo do selo, montando equipe, etc, etc. E aí hoje eu sou basicamente responsável principalmente pela área editorial, mas também acompanho, né, direciono um pouco as outras áreas também, tanto a comunicação quanto... Enfim, estou perto ali de todas as áreas em que a Baião atua. Mas se antes a ideia de livros infantis era diretamente conectada com o mundo didático, hoje o caminho é mais amplo. Até porque o poder de uma boa história é imbatível. Então, como a Ana disse, esse negócio de todas as infâncias a gente leva bem a sério, né, em vários sentidos. E os nossos livros, de fato, eles conversam com várias crianças, vários tipos de criança, inclusive com as nossas crianças, né? Então, tem desde livros como, por exemplo, os livros da Olga Tokarczuk com a Joana Conserro, O Senhor Notável, né? Foi um livro que a gente, enfim, fez porque a Todavia já tinha feito um livro dessa mesma dupla, e aí a gente fez um segundo dentro do selo Baião. É um livro que, de fato, eu posso ler, vocês duas podem ler, qualquer adulto pode ler e fazer sentido, né? Assim como um jovem pode ler, ou talvez até uma criança de uma certa idade que esteja ali no meio das redes sociais, por exemplo, pode ler. A gente tem esse posicionamento, né, de tentar não restringir muito essa coisa das faixas etárias, porque a gente sabe que também a experiência de infância vai além de que idade você tem. Tem a ver com onde você mora, tem a ver com os lugares que você frequenta, tem a ver com as suas experiências familiares. Então não dá para dizer que uma criança de 3 anos é igual em qualquer lugar, né? Então a gente sabe que assim como os adultos são plurais, né, as crianças também. E tem a ver com isso o nosso posicionamento, né, de para todas as infâncias, de tentar um pouco alargar esse espectro do que é o infantil. A ideia do infantil muitas vezes remete a uma série de coisas que a gente gostaria que a Baião não remetesse. Eu ia falar um pouco isso, que eu acho que o infantil já tá um pouco estigmatizado, assim, né? Quando a gente pensa, você é infantil, é até usado às vezes de forma um pouco pejorativa, né? O termo infantil. Então a gente discute muito isso aqui. E eu acho que é uma marcação muito clara. E foi um processo que a gente fez também de olhar ao redor como outras marcas que têm produtos destinados a crianças se comunicam. E eu acho que é uma forma da gente já marcar desde o início, né? Isso, as pessoas prestarem atenção que é para a infância. Eu acho que isso já causa algo quando a pessoa fala, nossa, mas por que é para a infância? Eu acho que isso já vem um pouco dizendo ao que a gente veio, né? Para que a Baião, o que a Baião se propõe a ser. Então, acho que quando é o selo infantil, acho que não suscita isso, né? De cara, você fala, beleza, um selo infantil, igual selos infantis são. Você não espera algo muito novo. E eu acho que como a proposta é justamente tentar refletir, sempre olhar de forma nova para o que seria a infância, acho que pega um pouco aí também. Então fugir desse termo que já traz tanta coisa com ele, né, que é o infantil. E é interessante, Tati, que a gente está fazendo essa conversa agora depois de 1 ano e alguns meses, né, da Baião nascer.
E é engraçado, porque como a gente realmente bateu muito nessa tecla no começo, a gente continua batendo. Mas hoje a gente já vê, de alguma forma, o resultado disso, né? Esse exemplo que você deu é um deles, assim, né? Eu acho que as pessoas já usam para as infâncias, já chegam... Né? É claro que a gente não é os únicos que usa, não é que a gente também está inventando a roda, não é isso, mas eu acho que a gente reforçou um pouco, né? Uma visão que de alguma forma estava presente assim no nosso zeitgeist, né? E aí a gente verbalizou, né? E, enfim, marcou. Jorge Amado, Tolkien, Graciliano Ramos, Carlos Drummond de Andrade, Júlia Lopes de Almeida, Ailton Krenak, Tamar Vieira Júnior, Chico Buarque, Eliana Alves Cruz, Estevão Ribeiro, Ignácio Loyola Brandão, Ney Lopes, Isabel Allende, todos têm um ponto em comum. São escritores super conhecidos no mundo literário e que acabaram se desbravando para a literatura das infâncias. O próprio Itamar Vieira Júnior, que é autor dos premiados Torturado e Salvar o Fogo, além de Dona Mar ou A Odisseia, todos pela editora Todavia, lançou Chupim. Lançado pela Baião, com ilustração da Manuela Navas, o livro conta a história de Julim, um menino que, junto com outras crianças, é convocado a ajudar a família na plantação e na colheita de arroz. É uma alegria estar aqui na quarta capa. Sou Manuela Navas, artista visual, artista coautora do livro Chupim, escrita por Itamar Vieira Júnior, lançada pela Baião, selo para as infâncias da editora Todavia. Fiquei aqui pensando, né, nisso de se como leitora é possível deixar de ser criança. E fiquei pensando nas minhas experiências como adulta, né? Quais experiências me proporcionam isso, de esse acesso a esse mundo que às vezes parece que a gente perdeu a chave da porta. Não sei, eu acho que a literatura, né, talvez seja uma das últimas portas para esse lugar, né, que é esse sentir, essas primeiras sensações, né, quando a gente está lendo um livro. Muito depende da gente, né, para além das palavras tem tudo. Tem a nossa interpretação, nossa bagagem, o mundo que nos compõe. E a gente vai interpretar a partir dali. E é como reimaginar tudo que está sendo dito. E me faz pensar muito em como uma criança interpreta, né, o mundo, principalmente assim nas primeiras infâncias. Quando uma criança pega algo pronto, mas que ela não tem o repertório, ela reinterpreta as coisas à maneira dela. E às vezes a gente tem que partir disso, né, para interpretar um texto, né? E eu acho que talvez eles sejam os últimos lugares na vida adulta, assim, que a gente tenha esse acesso a esse mundo. Foi muito bonito pensar nisso. Obrigada por me trazer essa questão. Na Baião, aliás, além do Itamar, tem Graciliano Ramos, Carlos Eduardo Pereira e Mariana Salomão Carrara. 4 autores conhecidos por sua literatura voltada para o público adulto. E a gente também tem Um Senhor Notável, que é uma obra da Nobel de Literatura Olga Tokarczuk, que conta a história de um homem muito expressivo que vai notando a sua expressão sumir pela quantidade de selfies que ele tira. Acho que tem uma outra coisa que tem a ver com o que a Ana já falou antes, que é essa ideia de não subestimar, né? A gente sempre se propõe a publicar livros que de alguma forma acrescentem algo ao debate, às discussões, às publicações já existentes, né? Tem muito livro bom, tem muita editora de qualidade publicando no mercado brasileiro hoje. Então, a Baião só faz sentido se ela for de fato, trazer alguma coisa, trazer o seu ingrediente ali para essa grande discussão que já acontece. Então, é por isso que, por exemplo, a gente também procura trabalhar com muitos autores, tanto de texto quanto de imagem, que não tenham sido ainda publicados no Brasil, sejam brasileiros, sejam estrangeiros. A gente tem um interesse por países que estejam menos representados também. E eu acho que também essas publicações são sempre fruto de muitas discussões, né? Que eu acho que é um ponto que puxa pra minha área, porque eu, em tese, poderia não participar de nada disso, né? Das decisões editoriais. E a gente é todo mundo muito envolvido
pra gente justamente discutir e falar, tá, por que isso é baião? Então, acho que em todos esses 3 livros e todos os outros, e o que tá por vir também, é fruto muito desse pensamento, da gente tentar manter né, porque realmente pode ser que seja uma coisa meio solta, mas a gente tá o tempo todo olhando, e não só o editorial ali, né, Mel e Laís conversando sobre isso, mas envolvendo as outras áreas da Baião que também possam contribuir de alguma maneira. Acho que tem... pra gente também conseguir formar um catálogo que atenda tudo isso que a gente está dizendo, também é importante que a equipe, nesse sentido, também seja diversa, que a gente possa ter vários olhares pensando sobre os mesmos objetos, né? Por isso que, para mim, não faz sentido eu ficar ali sozinha decidindo todas as publicações, porque o meu olhar, ele é restrito, não tenho o que fazer, né? Então, as nossas conversas realmente são muito produtivas e a gente coloca tudo para jogo, assim, né? Tudo é discutido, conversado. De repente, estamos lá revendo as bases da Baião, repensando tudo. Mas eu acho que a ideia é essa mesmo, porque também eu gostaria muito que a Baião não perdesse o frescor, né? Eu acho que é importante a gente se manter atento. Muito obrigada pelo convite. Maior alegria falar para esse podcast que eu escuto tanto. Eu sou a Sofia Mariucci. Eu sou autora do livro Tem um Gato no Frontispício, em parceria com o Vitor Rocha e as maravilhosas editoras da Baião. Eu acho que é possível, sim, a gente deixar de ser criança lendo um livro, especialmente a gente que trabalha com livro, né? Então, o meu primeiro trabalho dentro do mundo dos livros é como editora, e é um trabalho em que você está sempre vendo problema em tudo e com uma visão muito crítica, né? E acho que essa é uma visão que é meio contrária da visão da criança, né? A criança, ela tem o olhar aberto, receptivo para o mundo, e é muito difícil uma criança criticar um livro, né? Tipo, juntar argumentos para falar porque ela acha aquele livro ruim. E eu noto isso lendo com a minha filha, assim, que ela muitas vezes eu não gosto de um livro, eu pergunto se ela gostou e ela fala que ela adorou, e aí eu quero, por um lado, ensinar para ela porque eu não gostei, trazer um pouco dessa visão crítica, e por outro eu quero deixar ela assim para sempre, né, aberta e receptiva às coisas. Então eu acho que a gente vai perdendo um pouco esse olhar generoso que a infância tem, né, com tudo, assim. Então, acho que eu tento retomar esse olhar generoso muitas vezes, né? E deixa eu tentar ler esse livro com um olhar generoso. É uma coisa que eu tento fazer como editora, assim. Mas como autora, a criança sempre volta, né? Quando você tá escrevendo um livro e convivendo com ele e você tá brincando. Pra mim, a escrita nasce muito da brincadeira, né? Então, tem essa coisa lúdica muito forte. E lendo também, né? Os livros trazem a gente de volta pra esse lugar da infância. Livros pras infâncias, né? E as crianças também, lendo livros com a gente, ajudam a gente a resgatar esse lugar. Mas muitas vezes eu me vejo mais criança ainda do que elas e mais encantada com os livros. Ler livros para a infância é um jeito de abrir os ouvidos para o que a gente não ouve e abrir os olhos para o que a gente não enxerga. Quando a gente é adulto, né? E tá concentrado em muitas coisas e afazeres diários e pressa e o corre todo. Então é muito bom poder voltar a ser criança lendo os livros da Baião e os outros livros ilustrados. Um beijão! Em uma época com tanta informação, se percebemos que a criança mudou, por que o nosso mercado também não mudaria? Basta a gente também entrar numa livraria, por exemplo. Mesmo as que não são especializadas nas infâncias, elas possuem um espaço dedicado às crianças. Mas não é só o público infantil que se sente confortável ali naqueles espaços, né? A ideia de falar com todas as infâncias não é à toa. Até para que os adultos se sintam sua criança anterior contemplada ali, já que possivelmente tenham tido uma infância muito diferente das crianças de hoje em dia. E se o hábito da leitura diminui com a idade, o segredo é nos focarmos cada vez mais não só na infância atual, mas também na nossa, enquanto leitores. Eu acho que depende muito do que é esse ser criança, né? Assim, eu acho que se a gente pensa nesse lugar da criança como uma volta
ao universo da imaginação, a uma racionalidade de alguma forma sem amarras, né? Ao reencontro do poeta que cada um tem de si, né? Você vendo o mundo pela primeira vez. Eu acho que essa relação com a literatura é muito clara, né? Assim, a gente, quando lê um livro, a gente está conhecendo o mundo pela primeira vez, a gente está se deparando com um universo pela primeira vez, a gente está experimentando certas coisas pela primeira vez. Eu acho que a literatura e outras artes também têm essa capacidade, né? Então, eu acho que dessa forma, sim, eu acho que a leitura é uma forma da gente se manter na infância, né? Independentemente de quantos anos você tenha e de que livro você esteja lendo. Acho que eu concordo com a Mel, também colocaria outras artes aí, mas eu acho que tem uma coisa, falando por mim, assim, de uma certa empolgação que eu acho que mantém a gente aceso e que eu acho que pode remeter um pouco a isso, a continuar a ser criança, quando você lê algo que você gosta muito, e eu sou assim um pouco, e aí você sai querendo contar pra todo mundo, e falar disso, eu acho que tem essa empolgação que eu acho que pode ser um pouco dessa coisinha que fica acesa na gente, assim, que eu acho que pode vir muito pela literatura, como por outras, né, uma música que você ouve, um filme que você assiste, você quer espalhar isso e você se sente de alguma forma mais vivo, assim. Então acho que nesse sentido, com certeza, a literatura ajuda a gente a continuar mantendo a nossa criança aqui. Acho que tem uma coisa que as artes também provocam no bom sentido, que é uma certa abertura para suscetibilidade, né? Porque a gente nunca sabe o que a gente vai encontrar quando a gente abre um livro, ou enfim, quando a gente vai ver um filme, né? E eu acho que a gente tem que estar muito aberto a novas experiências, né? Eu penso muito no teatro também, arte pela qual eu sou totalmente apaixonada. E o teatro, para mim, isso é muito, muito claro, né? A pessoa que está ali no palco, ela está totalmente suscetível, e a pessoa que está assistindo também está, né? Eu acho que, enfim, esse é um pouco da beleza, né? A porção da infância que nos habita precisa ser resgatada. E a literatura pode fazer isso muito bem. Oi, eu sou a Janaína Tokitaka, eu sou tradutora, organizadora e ilustradora do Contos de Fadas Japoneses, da Baião. E eu acho que eu entendo, né, até puxando meu livro para falar sobre isso, eu entendo que o passado, muitas vezes, ele constitui o presente, né? Então, eu acredito que, na verdade, nós, adultos, carregamos ainda a criança que nós fomos, né? E ela é transformada em quem nós somos através da experiência. Sem nenhuma nostalgia, assim, de querer voltar à infância, lendo nem nada, mas eu acho impossível dissociar, né, quem nós fomos de quem nós somos. Então, nesse sentido, eu acho que a criança interior ainda está com a gente em todas as nossas leituras, né, e às vezes a gente consegue perceber isso com mais clareza, dependendo do conteúdo que a gente assiste. Então, quando eu acho que a gente empatiza com um personagem como se ele fosse um amigo nosso, né? Ou se emociona e chora com uma história como se ela tivesse acontecido de verdade. Eu acho que isso é um pouco um resquício da leitura que uma criança faz de uma história. Essa foi a primeira parte do podcast especial Baião, que pensou em responder se em algum momento a gente deixa de ser criança enquanto a gente é leitor. Me conta o que você acha nos comentários. Você vai ouvir agora um audiolivro da editora Todavia. O Biel esfregou as mãos, não sei se pensando na comida ou no que ia dizer. E aí, posso começar? Não, eu disse. Antes você vai me dizer de onde me conhece, quem falou de mim pra você. Depois você me diz o que tá querendo. Ele ajeitou o chapéu, o mesmo que estava usando quando o conheci, e cruzou os braços. Não vou falar dessa pessoa da mesma forma que nunca vou falar de você pra ninguém. Acho que me inclinei pra frente. Você não quer que a gente seja parceiro? Quero, ele disse, mas saber quem me falou de você não vai ajudar em nada. Esse foi um trecho do livro Tudo Pode Ser Roubado, da Giovanna Madalosso, narrado pela própria autora. O audiolivro completo está disponível nas plataformas Kobo, Google Play, Esquilo e Audible.
Agora vai rolar uma edição especial do Que Livro é Esse?, onde eu convido uma dupla para tentar adivinhar os títulos da editora a partir da leitura da quarta capa de cada obra. Nesse episódio, aliás, não sou eu que faço essa leitura, mas sim crianças que foram convidadas aí especialmente para ler a sinopse de cada um desses títulos. Que livro é esse? Beleza. Então, eu queria primeiro que vocês se apresentassem para as pessoas saberem quem são vocês pela voz. Vamos por ordem alfabética. Eu sou Beatriz, eu trabalho na Livraria Miúda. Eu gosto bastante de ler, eu gosto muito de livros para a infância, livros ilustrados. Eu estou acompanhando bastante o catálogo da Baião, né? Eu fico acompanhando as novidades desde que saiu, então sou uma grande leitora também. E a Miúda é uma livraria infantil? Isso, é uma livraria especializada em livros infantis, na Pompeia, aqui em São Paulo. E uma casa pequenininha, mas muito gostosa. Assim. É uma livraria também para todas as infâncias, né? Não só infantil. Isso. Agora... Oi, bom dia. Eu sou a Paula, eu sou da livraria Martins Fontes, da Paulista. Eu sou do setor infantil de lá, recentemente, na verdade, porque antes eu era do setor geek. Então, provavelmente, vou me perder um pouquinho. Mas eu sou leitora, comecei a acompanhar a Baião recentemente, porque na livraria que eu trabalhava anteriormente, a gente não trabalhava com essa editora, que eu acho muito difícil. Mas é isso. Vou tentar ganhar da Bia, que vai ser bem difícil. Vamos lá, então. Ó, eu vou colocar o áudio aqui das crianças. Sobre qual que é, fala. Esse áudio aqui é da Dora, que tem 7 anos. Será que essa missão vai ser cumprida? Nossos heróis serão capazes de derrotar os inimigos? Afinal, tudo acaba mesmo em pizza? Primeiro gato no espaço? Acertou, Bia. Ó, a Paula quase foi junto. 1 ponto pra Bia, perfeito. Agora é o áudio da Martina, de 11 anos. Aos 8 anos de idade, Amy recebeu uma tarefa da escola para suas férias. Todo dia deveria anotar em seu caderno uma frase sobre o que acontecia. Pouco a pouco foi surgindo um diário. Mas aquelas férias não foram como as outras. Era o ano da Segunda Guerra Mundial, um fato que mudou tudo. Hoje eu fui pica-pau. Caramba! Arrasou! E da capa dele, mas não lembrei do título. Muito bom. Arrasou! Hoje eu vi um pica-pau também da Baião. Paula, ainda dá pelo menos 1 pontinho. A Bia já ganhou, mas vamos ver. Mas também, se não acertar, tá tudo bem, porque olha, nesse Que Livro é Esse? Muita gente da própria editora já não acerta, porque não é tão fácil quanto parece, né? Vamos lá, o áudio agora é do Benício, de 9 anos. Como eu vou saber que só dormi e não morri? E se eu morrer, o que acontece com o meu videogame? Se alguém que amamos morre, quanto tempo ficamos tristes? Por que se diz descanse em paz e não descanse feliz? Por que você morre de vontade de saber sobre a morte? Este é um livro que perguntas reais encontram respostas engraçadas e cheia de curiosidades. A morte é assim mesmo? É assim, isso. Aí, ó. Eu não vou ouvir. 1 ponto pra Paula, então ficou 2-1. A Bia ganhou, parabéns, Bia. Mas Paula arrasou também, que você quase assim, ó. Foi indo pra quem é nova no catálogo, pra quem é nova no selo pra todas as infâncias aí, você arrasou. Bia, já pode pedir um aumento na Miúda, tá? Vou deixar anotado aqui pra depois das férias. É isso. Pode deixar que a gente vai pedir pro comercial da Baião ir na Miúda e falar. Gente, obrigada, viu?
Eu espero que você tenha gostado desse episódio que entrevistou a Ana Clara Oliveira e a Mel Brits. Além delas, as participações especiais foram da Janaína Tukitaka, Sofia Mariucci e Manuela Navas. Eu sou a Tatiane Leite, do Valer um Livro, e eu vou ficando por aqui. Se você ainda não escutou todos os 20 episódios dessa temporada, aproveita! Tá tudo disponível na sua plataforma de áudio preferida e foi pensado com muito carinho para conectar os temas mais diversos com a literatura que a gente tanto gosta. A gente se vê no próximo episódio. Tchau! Esse é o Quarta Capa, o podcast da editora Todavia. A apresentação, roteiro e direção foram feitos por mim, Tatiane Leite. Vinheta e edição de Maurício Caetano. A gente se vê na próxima quinzena. Tchau!